irmãos, Jesus Senhor, essa é a mensagem 4 de Apocalipse, do estudo de Apocalipse, desse discurso de Apocalipse, cujo tema dessa mensagem é o testemunho de Jesus Cristo. E nós estamos ainda na introdução. Então, nós estamos ainda na introdução de Apocalipse. Como falei para os irmãos, a introdução o capítulo 1, versículo 1, vai até o versículo 8. E nós vamos continuar muitas mensagens, né, ainda na introdução, porque tem muito a desfrutarmos na introdução, tá bom? Então, essa mensagem é baseada no versículo 2. Mas antes eu queria dizer para você, irmão, irmã, que na semana passada nós falamos sobre o versículo 1 e nós falamos sobre a revelação de Jesus Cristo. Que o livro de Apocalipse é um livro que vai revelar para nós a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, de uma maneira em que nós não vemos com tantos detalhes assim em toda a Bíblia, tá? Então, em toda a Bíblia, o Senhor é revelado de maneira maravilhosa, no Velho Testamento, especialmente no Novo Testamento, mas em Apocalipse tem uma revelação mais ainda preciosa, com mais detalhes, consumado, vamos assim dizer, aos nossos olhos, é claro, da pessoa do Senhor. Eu digo aos nossos olhos porque por toda a eternidade o Senhor vai se revelar para nós. Nem a eternidade inteira será suficiente para o Senhor se revelar todos os aspectos que Ele é para nós. O Senhor é insondável. Lembre-se disso, né? O Senhor tem riquezas insondáveis. Então, o Senhor é tão insondável que nem a eternidade, por mais que a eternidade é eterna, não tem fim, ainda assim não é suficiente para revelar tudo que o Senhor é para nós. Ele é incrível, não é? Mas no livro de Apocalipse é revelado de uma maneira diferente para nós, de maneira única. E também nós vimos que o conteúdo do livro de Apocalipse não é só a pessoa do Senhor Jesus, não é só a revelação do Senhor, mas também a revelação da igreja. E aí, essa mensagem de hoje vai ser falada sobre a igreja no livro de Apocalipse. Claro que de uma maneira ainda muito superficial, sem entrar em tantos detalhes. Porque os detalhes vão ser vistos à medida que nós vamos evoluindo nos versículos ao longo do livro de Apocalipse, né? Quando nós chegarmos em cada um desses aspectos da igreja ao longo do livro de Apocalipse, aí sim nós vamos para os detalhes profundos dessas características da igreja no livro de Apocalipse. Aqui também ainda é uma mensagem panorâmica sobre a revelação da igreja. E aonde está, aqui na introdução, a igreja? Você pode falar assim, irmão Gustavo, eu li a introdução aqui no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, não vi a igreja. Aonde você viu a igreja aqui? Aonde fala da igreja? Porque nós, no capítulo 1, versículo 1, nós vimos sobre Jesus, sobre o Senhor Jesus, é a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Revela ele para nós. Mas e a igreja? Onde você viu? Está no versículo 2. Está no versículo 2. Então vamos ler? É importante vocês entenderem isso, irmãos, porque, olha, ser sincero, incrível as coisas, né? Porque já desfrutei de Apocalipse e eu estou agora redesfrutando com vocês. Quando eu estou redesfrutando agora, estou ganhando coisas que eu não me lembro de ter ganhado naquela época. Eu acho que eu não tinha entendido naquela época, quando eu li Apocalipse inteiro, o estudo da vida inteiro, eu não lembro que eu tenha entendido aonde estava a revelação de Jesus Cristo nesses versículos. Agora eu estou conseguindo entender com vocês. Então, por isso que é importante, não só estou entendendo, estou apontando para vocês aonde está, estou mostrando aonde está, tá? Então, vamos lá para vocês entenderem. Ó, fala assim, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui o alvo dessa mensagem aqui não é falar desse versículo 1 hoje, mas eu queria dizer algo para os irmãos aqui rapidamente, tá? Veja que Apocalipse é um livro diferente do resto do Novo Testamento. Não sei se você observou. Aqui, em Apocalipse, a maneira como Deus deu a revelação para João é totalmente excepcional. É uma exceção. É importante entender isso. É uma exceção. Por exemplo, aqui fala que o Senhor deu essa revelação de Jesus Cristo a João, para João transmitir aos seus servos. João era um servo também. Mas João foi escolhido pelo Senhor para transmitir aos outros servos, tá? Que somos nós. Mas essa maneira não é a maneira constante no Novo Testamento, não é. O Senhor sempre dá algo no Testamento. Claro, Deus sempre usou um homem no Testamento. Todas as cartas, Deus usa um homem. O Evangelho de João foi João que escreveu, não foi duas pessoas. Você não vê uma carta escrita por duas pessoas. O Evangelho de Mateus também é para uma pessoa, de Lucas, de Marcos. Apesar que nós sabemos que o Evangelho de Marcos não foi Marcos que
Foi Marcos que escreveu, mas ditado provavelmente por Pedro. O Evangelho de Lucas não foi Lucas que escreveu, foi Lucas que escreveu, mas provavelmente ditado por Paulo, provavelmente. Mas em Atos foi escrito por Lucas, né? E provavelmente Lucas pegou boas partes das informações com Paulo, em Atos. Mas assim, quando a gente pega as cartas, todas as cartas de Paulo, foi Paulo que escreveu sozinho. Paulo sempre tinha um companheiro, às vezes, nem sempre, às vezes tinha um companheiro, né? Às vezes tinha Silvano, às vezes tinha Timóteo, às vezes tinha Epáfras, às vezes tinha alguém junto com ele, mas era Paulo que estava escrevendo, não é? Quando você vê as epístolas de João, João é também aquele que está escrevendo sozinho. A epístola de Pedro é Pedro que está escrevendo sozinho. Apesar que Marcos estava com Pedro também, né? Nós sabemos disso, mas Pedro é que escreveu. Então, claro, todo Novo Testamento, onde eu quero chegar, é que Deus sempre tem, cada carta é um homem, claro, não tem como se escrever uma carta no meio de duas pessoas, né? Não faz sentido isso. Deus sempre escolheu alguém. Mas não quer dizer que Deus só vai usar aquela pessoa exclusiva para pegar toda a revelação e dar para os outros irmãos, tá? Isso não pode ser generalizado, esse princípio, tá? Deus quer dar tudo que Ele quer dar para a igreja. Ele quer dar para a igreja. É claro que Deus usa os seus canais, Deus usa os apóstolos, os profetas, os mestres, evangelistas, mas Deus quer dar para toda a sua igreja. E aqui o Evangelho de João é excepcional. Por que é excepcional? Porque a maneira como o Senhor transmitiu foi através de um anjo. Você já viu no Novo Testamento alguma carta escrita através de que um anjo foi um mensageiro? Você já viu isso? Você já observou isso alguma vez no Novo Testamento? Não, não tem isso. Não é? Nenhuma vez no Testamento Deus manda um anjo transmitir para um servo dele, seja Paulo, seja Pedro, seja Judas, seja Tiago, seja quem for, né? Para depois esse servo escrever a carta dele. Não. Aqui João é excepcional. João é exceção no Novo Testamento. Aqui Deus enviou a revelação de Jesus Cristo por meio de um anjo, que o anjo foi, falou para João, e João então passou para todos nós, os seus servos, tá? Mas houve a intermediação de um anjo. Esse é uma exceção. Até mesmo, se você ler o comentário de Apocalipse, escrito por William Kelly, um dos grandes estudiosos dos Irmãos Unidos, ele deixa bem claro que é uma maneira excepcional. Na verdade, é porque o Evangelho o Apocalipse é muito parecido com o Daniel também, com o livro de Daniel, é muito parecido. Eu já falei isso para vocês, né? Daniel também é contado no livro apocalíptico. São os dois apocalipses da Bíblia mais claros, é Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. Então, e os dois autores são muito interessantes, né? Um escrito por Daniel, que era considerado muito amado, né? Era um homem preciosíssimo, né? Daniel, capítulo 9, Daniel fala que o anjo veio falar com Daniel, dá visão para Daniel, e aí o anjo falou que ele era um homem muito amado, né? Era a verdadeira preciosidade no hebraico. E aqui em João, que é o Apocalipse do Novo Testamento, nós vemos João que Deus só podia ter escolhido João mesmo, não tinha outra pessoa para escolher só João. João era o canal mais adequado. E aí João é chamado, nós sabemos pelo Evangelho, daquele discípulo amado do Senhor. Então, qual a característica, qual as condições que um servo de Deus tem que ter para receber revelações maravilhosas? Qual é a característica? A característica principal ele deve amar muito o seu Senhor. Assim como Daniel amava Deus e o seu povo, né? Você vê que quando você lê Daniel 9, por exemplo, a oração de Daniel 9, ali é a oração de arrependimento pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Ou seja, Daniel estava se arrependendo de Israel, que era o povo de Deus no Velho Testamento, deixar de ter sido a testemunha de Deus no Antigo Testamento. Então, no Velho Testamento, eu vou falar com mais calma. No Velho Testamento, quem era o testemunho de Deus nessa terra? Deus tinha um testemunho nessa terra. Quem era? Era o povo de Israel. Deus podia contar com quem para testemunhar de Deus nessa terra, para os outros povos? Só com o povo de Israel no Velho Testamento. Nenhum outro povo Deus podia contar. Com quem? Com os amonitas? Com os amorreus? Com quem? Com os filisteus? Com os cananeus? Com quem? Com os romanos que vieram depois? Com os babilônicos? Não. Com os medopersas? Não. Quem é que Deus podia contar? Deus só tinha um único povo que podia contar, que era o povo de Israel.
a nação escolhida de Deus, por Deus, para ser testemunho dele nessa terra. Até Deus ter a nação de Israel, Deus era considerado Deus do céu somente. Mas quando Deus levanta Abraão, que seria o patriarca da nação de Israel, né? Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, depois de Jacó veio os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos viraram 12 tribos, que viraram todo o povo de Israel. Então, quando Deus chama Abraão, Gênesis mostra que Deus deixou de ter o título de Deus dos céus e passou a ser o Deus dos céus e da terra. Quando Deus escolhe um homem para testemunhar na terra por ele, finalmente Deus tem uma testemunha fiel na terra. E Deus é passado a se chamar Deus dos céus e da terra. E aí, durante toda a existência, assim, por várias e várias gerações, dentro do povo de Israel, no Velho Testamento, Deus ainda era o Deus dos céus e da terra. Porém, quando chega na época de Daniel, o povo de Israel estava em total degradação. A nação de Israel já tinha se dividido alguns séculos antes, né? Tinha se dividido, né? Na época depois da morte de Salomão, devido à idolatria de Salomão, né? Aí houve um racha no povo de Israel, aí criou-se o reino do norte e o reino do sul, e o reino do norte, todos os reis foram maus aos olhos do Senhor, e nada deles podiam testemunhar de Deus. E aí só sobrou o reino do sul, que era o reino de Judá, para testemunhar do Senhor. E aí, de vez em quando, levantava um rei que era fiel ao Senhor, depois levantava um rei que não era fiel ao Senhor, e assim foi, até um ponto que chegou a negação total, que não tinha rei nenhum mais fiel ao Senhor. Então, quando chegou na época de Daniel, cujo rei era o rei Joaquim, já estava em total degradação o reino de Judá também. Deus já não tinha nenhuma expressão nessa terra. E aí, por isso Deus levantou Nabucodonosor como um servo dele, servo não no sentido de servo como os servos são, né? Mas no sentido de ser usado por Deus. Até o Velho Testamento tem um versículo lá, se não me engano, em Isaías, não estou muito, se não estiver errado aqui na minha lembrança, que o Senhor fala que levantaria o seu servo Nabucodonosor, que foi usado por Deus para tratar com o povo de Israel. E Nabucodonosor chegou e destruiu o resto que sobrou do templo. O templo destruiu o templo de Salomão, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu a nação de Israel, não sobrou mais nada. Eles se espalharam por todo o resto do mundo. Boa parte da nação de Israel foi levada como escravos cativos lá para a Babilônia, e em 3 levas. A primeira leva que foi Daniel foi junto. Então, ou seja, chegou um ponto que Deus deixou de ter o título novamente Deus dos céus e da terra. Novamente você vê lá em Daniel que Deus volta a ser o Deus dos céus. Cadê o Deus da terra? Cadê aqueles nessa terra que testemunhavam do Senhor? Acabou. A nação de Israel entrou em total degradação. E aí, por isso, Deus levantou Daniel. Aí, nessa situação, Deus levanta um servo mesmo. Deus levanta um servo, Daniel, fiel ao Senhor, não é? É preferível, como o próprio William Kelly fala no seu comentário, achei tão gostoso, tão maravilhoso, né? É preferível ser um Daniel no meio de uma destruição total, né? Um Daniel no meio de uma vergonha total que estava ao seu redor, mas que amava o Senhor. Ou seja, é preferível ser fiel ao Senhor enquanto todo o resto está destruído do que ser um rei Joaquim, por exemplo, na época de Daniel, estava muito bem, antes da Nabucodonosor invadir, né? Estava muito bem no seu trono, tudo muito bem, com toda a fartura, mas não testemunhava nada de Deus. É preferível estar na condição de sofrimento e perseguição e ser fiel ao Senhor do que na condição de bonança e que não dá testemunho nenhum de Deus nessa terra. O que você escolhe, irmão e irmã? O que você quer? Façamos nossa escolha hoje, né? O que você quer? Você prefere o quê? Todo mundo prefere alguma coisa, ninguém é neutro. Escolha aí. O que você prefere ser? Você prefere uma situação de bonança, uma situação de que não tem perseguição, uma situação em que está tudo muito bem, uma situação que está tudo ótimo, mas que não há um testemunho do Senhor fiel? Ou você prefere uma situação que, ainda que tudo esteja degradado, seja perseguição, sofrimento, você é levado cativo, mas você é fiel ao Senhor e ama o Senhor, e de novo Deus pode ter o testemunho nessa terra? Quando Deus levanta Daniel, surge então novamente o termo Deus dos céus e da terra.
E aí, no capítulo 9 de Daniel, mostra Daniel que estava orando, arrependimento pelo seu povo. Daniel não cometeu nenhum daqueles pecados que o povo cometeu. O povo era um povo idólatra. O povo abandonou o Senhor. O povo fez tamanha idolatria. O nível de idolatria era tão grande que eles botaram até imagens de Deus no templo. O próprio povo de Israel fez isso. Na época do rei Joaquim, botou imagens, eles levavam imagens para dentro do templo de Deus para adorar a imagem de ídolos. Olha que absurdo. Você sabe que a idolatria dentro do povo de Israel, a idolatria descarada de adorar ídolos, ela perdurou só até a época de Daniel, até começar o livro de Daniel. Depois que Deus mandou Nabucodonosor destruiu tudo, nunca mais o povo de Israel foi idólatra. Idólatra assim, descarado, nunca mais. Esse pecado de idolatria descarado foi eliminado para sempre do povo de Israel, para sempre, até os dias de hoje. Porque eles perceberam que eles precisavam ser testemunhas fiéis ao Senhor. É claro, né? Que eles não são, mas eles perceberam a necessidade disso. Porém, nós sabemos da história, né? Em situações de degradação, Deus tem que levantar uma testemunha fiel. Mas muito bem, isso foi com Daniel, também é com João. Essa mensagem aqui não é para falar sobre o João ainda, mas é o autor do livro, quem recebeu o livro de Apocalipse, né? Mas João é o mesmo princípio. João é o Daniel do Novo Testamento. Enquanto Daniel é o João do Velho Testamento, João é o Daniel do Novo Testamento. Não confunda os trocadilhos, mas é verdade, eles são muito parecidos. João foi levantado na mesma situação. Você acha que na época de João a situação era diferente? Não. Mas calma, eu estou indo muito rápido. Vamos voltar um pouquinho. Então, aí depois de Daniel, infelizmente o povo de Israel foi entrar em degradação novamente, não em idolatria, mas em degradação, até o ponto de quando o Senhor Jesus veio, eles renegaram o próprio Senhor Jesus. Não aceitaram o Senhor, abandonaram o Senhor. Aí o que aconteceu? O Senhor então teve que levantar. Aí o Senhor veio como testemunha fiel, o Senhor então voltou a sua salvação para os gentios. E aí surgiu a igreja. A igreja passou a ser a testemunha fiel do Senhor Jesus. Quem é que podia testemunhar do Senhor Jesus, de Deus nessa terra? Quem? O povo de Israel? Quem é a testemunha de Deus nessa terra hoje? É o povo de Israel? Em certo sentido, muito pouco. Nós não podemos dizer que o povo de Israel é um testemunho de Deus nada. Não, alguma coisa testemunha. Mas eles não são, de fato, a testemunha de Deus nessa terra. A testemunha do Senhor Jesus, vamos dizer assim. Quem é que testemunha? Quem é que testemunha do Senhor Jesus nessa terra? Né? Quer dizer, o povo de Israel testemunha alguma coisa de Deus, mas é um testemunho que não é verdadeiro testemunho, né? Testemunho da maneira deles. Mas os verdadeiros testemunhas de Deus, na verdade, não são testemunhos de Deus, testemunho do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui para testemunhar do Senhor Jesus. O próprio povo de Israel rejeitou o Senhor, mas a igreja testemunha do Senhor Jesus. Então, a igreja hoje é a testemunha do Senhor Jesus. Israel testemunha do Senhor Jesus? Não, nem aceita o Senhor Jesus. Vai lá para Israel hoje e pergunta se eles testemunham do Senhor Jesus. Se eles creem no Senhor Jesus. Claro que não. Então, quem testemunha do Senhor Jesus? O mundo? Seus colegas do mundo? Não. Quem é que testemunha do Senhor Jesus? Satanás? Claro que não. Os anjos caídos? Claro que não. Quem é que testemunha? Os anjos de Deus testemunham do Senhor Jesus? Testemunham, mas eles não podem testemunhar. Né? Eles não vêm aqui pregar o evangelho. Não é? Querem, mas essa função foi dada para a igreja. Irmãos, onde eu quero chegar? Nós hoje somos as testemunhas que formamos uma testemunha única, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma testemunha única, né? É um homem coletivo. O corpo de Cristo, quando você fala corpo de Cristo, não está falando do corpo físico do Senhor Jesus, está falando do corpo de Cristo espiritual, que é a igreja. E quando se fala no corpo de Cristo como a igreja, nunca é individual, nunca é coletivo. É o corpo que tem várias e milhares de pessoas, de irmãos. E cada um de nós somos membros desse corpo. Como o próprio Paulo fala, no corpo de Cristo não tem só um membro, tem vários membros, mas um corpo só. Então, o corpo de Cristo, mas coletivamente é uma pessoa só. Então, cada um de nós somos uma testemunha do Senhor Jesus. Mas coletivamente, as muitas testemunhas aos olhos de Deus formam uma única testemunha, que é o novo homem, que é o Cristo e a igreja, o corpo de Cristo.
Então, irmãos, a igreja, ela é a testemunha do Senhor Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido até agora. Testemunha, irmãos, cabe a nós testemunharmos o Senhor, irmãos. Se nós não testemunharmos, quem vai testemunhar? Nós fomos chamados. E na época de João, a situação não era diferente, era muito análoga, muito parecida com a época de Daniel, na versão dele. A época de Daniel é o povo que era para ser testemunha de Deus, que era o povo de Israel, degradação total. Deus levanta, então, uma testemunha fiel com 3 amigos. Daniel e seus 3 amigos. Na época da escuridão, eles eram a luz que brilhava. Mesmo em cativeiro, mesmo numa terra estranha, eles brilhavam pelo Senhor. E eles anunciavam que o Senhor vai voltar um dia. Na época, isso é Velho Testamento. Na época de João, é diferente? Não. João foi escolhido da mesma maneira. Mas como assim? Agora, na época de João, quem está em degradação não é o povo de Israel. O povo de Israel continua em degradação, sempre esteve. Mas quem está em degradação na época de João é a igreja. A própria igreja, na época de João, estava em degradação. Vocês sabem, no final da era dos apóstolos, a igreja já tinha entrado em degradação. Na época de Paulo, quando Paulo estava próximo de ser martirizado, as igrejas já estavam entrando todas em degradação. Como João foi o último dos apóstolos vivo, ele foi levantado pelo Senhor, não podia ser outra pessoa para ser essa fiel testemunha, para testemunhar, para ser testemunha do Senhor Jesus nessa terra. E a mesma forma que aconteceu com Daniel é a época de João, só que agora quem está em degradação é a igreja. E aí Deus levanta um João, com um Apocalipse maravilhoso. E aí você pode dizer, irmão Gustavo, o que tem a ver com essa mensagem de hoje? Você está dando volta. Eu tive que dar uma volta para vocês entenderem, mas vamos lá. Versículo 2. E que vamos ver se lê o versículo 1 de novo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Observa essa palavra. Notificou ao seu servo João. Notificou. Nós temos aqui no nosso meio, aqui, nossa família, nós temos 2 advogados, né? Que é a Emily e o Juliano. Eles entendem bem essa palavra notificar. Notificar não é perguntar para você se você concorda ou não concorda, não. É dar uma notificação. Você concorda ou não concorda, o problema é seu. Você vai receber a notificação. Vai acontecer. Quando um oficial de justiça leva uma notificação, ele está levando uma ordem do tribunal, do juiz. Foi notificado. Só que precisa ser avisado isso. Se eu estiver equivocado, depois os advogados me corrigem. Isso tem que ser avisado para a pessoa que vai receber aquilo. Então, ele manda o oficial de justiça levar a notificação. Mas quando o oficial de justiça chega lá para a pessoa, para o réu, entrega para ela, ele não está perguntando se ele concorda ou não concorda. Olha, você está sendo notificado a comparecer no tribunal dia tal, para audiência tal. Entendeu? Porque é um processo tal contra você. Não está perguntando se ele concorda ou não concorda. Você concorda com isso? Não, não concordo. Pô, o problema é seu, você foi notificado. Se você não aparecer, sofra as consequências da lei. Se você não aparecer, concordando ou concordando, vai acontecer essa audiência. E se você não estiver lá, você vai ser responsabilizado por todas as penalidades da lei. Está notificado. Pronto. Não é, a notificação não é uma pergunta assim, você quer? Você concorda? O que você acha? Por favor, apareça lá no dia tal. Nós vamos estar lá para fazer uma audiência com você. Seria tão bom estar presente. Por favor. Não, não tem isso, não. É uma notificação. Apocalipse, irmãos, é uma notificação que o Senhor vai voltar. É uma notificação que ele vai voltar como juiz para julgar, exercer todo o julgamento sobre a sua igreja, sobre todo esse universo, essa terra também. E foi notificado ao seu servo João, e João transmitiu isso. Quando você recebe a notificação, quando nós recebemos a notificação, qual é a nossa função? João recebeu a notificação, que é o Evangelho, que é o Apocalipse. E ele foi notificado. Qual é a atitude dele a partir desse momento que ele recebe algo da palavra de Deus? Ele viu, o anjo veio para mostrar para João tudo o que ele precisava ver. João viu visões e visões, assim como Daniel. Ele viu. Eu já falei para você no capítulo anterior que Apocalipse é um livro de visões. Cada capítulo João fala, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Uma vez que você viu, cada visão que Deus deu para João
Deus estava notificando João. João, vai acontecer. João, na verdade, aos olhos de Deus, já aconteceu. João, você crendo ou não, João está notificado. Se você não crê, sofra as consequências, mas está notificado, João. João, você viu, é uma notificação. E aí, João recebe tudo aquilo. Qual é a função de João agora, como uma testemunha fiel? É o versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus. João pega tudo aquilo e fala assim: eu atesto que é verdade. Eu boto um atestado. Atestado é um documento de fé pública. Quando o médico dá um atestado, está dizendo assim: eu declaro fielmente, verdadeiramente, que esse paciente tem essa doença. Ponto final. Um atestado é algo que tem fé pública. Ninguém questiona. Quando João viu tudo aquilo, ele atestou a palavra dele, falou assim: é verdade na minha vida, eu atesto isso. Deus está dizendo assim: tudo que eu recebi como notificação, eu respondi como atestado. Eu atesto na minha vida a palavra de Deus. Irmãos, isso é atitude de uma testemunha de Jesus Cristo. Se você e eu nós vimos, como João viu várias visões, se nós estamos vendo tantas coisas, nós precisamos ser aqueles que atestam a palavra de Deus. Aonde nós vamos, nossa vida é um atestado de fé pública. Atestado não é uma fé privada, atestado é um documento de fé pública. É para todo mundo ver. Não é para você atestar, eu atesto com a minha fé na minha casa. Não, irmão. A palavra de Deus é para ser atestado publicamente com um atestado. Que eu declaro que tudo que Deus falou e notificou na minha vida vai acontecer, está acontecendo. Irmão, onde nós somos uma testemunha. Nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Você consegue deixar de falar aquilo que você tem visto e ouvido? João não conseguiu. Isso é uma testemunha de Jesus Cristo. Uma testemunha individual de Jesus Cristo, mas que coletivamente vira a testemunha de Jesus Cristo coletivamente, que é a igreja. Por isso que o João fala no versículo 2, o qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando usa a expressão o testemunho de Jesus Cristo, está se referindo à igreja coletivamente. Esse termo, testemunho de Jesus Cristo, é o mesmo termo em Apocalipse para a igreja. A igreja, ela é o testemunho de Jesus Cristo. Mais uma vez, eu pergunto, irmão e irmã, quem nessa terra hoje, ou na época de João, ou hoje, ou por todos esses séculos, desde a época de João até hoje, pode testemunhar do Senhor Jesus Cristo? Os anjos? Israel? Israel nem crê no Senhor Jesus. Satanás? O mundo? Os incrédulos? Quem? A não ser a igreja. Por isso, esse termo é equivalente à igreja. Nós somos o testemunho de Jesus Cristo. Mas um testemunho verdadeiro é aquele que foi notificado e que atesta. Ele atesta a palavra de Deus. Quanto a tudo, ao final, quanto a tudo que viu, se você e eu vimos, nós vamos atestar. Você sabe que a palavra testemunha, no grego, no Novo Testamento, é a mesma palavra para mártir. Mártir não, mártir, né? Eu não tenho não, desculpe. Para mártir, para alguém disposto a morrer pelo Senhor. É a mesma palavra, sabia? Pode procurar no grego para você ver. Testemunha é igual mártir. Porque ele está disposto a morrer por aquilo que ele viu. Ele está disposto a ir até as últimas consequências por aquilo que ele viu. Isso é a igreja. No momento de crise, aí que ele é um testemunho fiel mesmo. Se não houvesse a situação terrível, degradada do povo de Israel, não haveria oportunidade de levantar um Daniel. Um homem tão fiel, um jovem, alguém tão especial aos de Deus, a verdadeira preciosidade, como fala no capítulo 9. Homem muito amado, no hebraico é homem que é a verdadeira preciosidade. As verdadeiras preciosidades, os verdadeiros diamantes aos olhos de Deus só se aparecem quando há fogo e pressão, quando há crise. Um diamante só aparece quando tem muita pressão e fogo. Nós só podemos revelar nossa preciosidade quando nós estamos passando por fogo e pressão. Quando a situação ao nosso redor exige isso de nós. É aí que aparecem os preciosos. Irmãos, vamos ver aqui. Eu vou dar uma voltinha aqui
para disputar com vocês, tá? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos para Atos, capítulo 4. Atos 4. Vamos ver um pouco de testemunhas, como começou a igreja. Como é que começou a igreja? A igreja começou em Atos, certo? Atos, capítulo 2, começou a igreja, né? Quando Pedro pregou, né? Começou a igreja em Jerusalém, né? Vários, tantos mil lá que eu não me recordo de cabeça, se converteram e começou a igreja, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, certo? E aí, logo em Atos, Atos mostra como começou. Atos é o livro que conta a história da igreja na Terra, naquela época. Ou seja, Atos é o livro da testemunha de Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, Atos é o livro que conta a história do testemunho de Jesus Cristo nessa terra, que era a igreja. É o ato não só dos apóstolos, mas ato de todos os crentes naquela época. Né? Aqui a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas na verdade não são os apóstolos, não. Né? Há muitos irmãos ali que não eram apóstolos, né? O carcereiro ali em Filipe não era um apóstolo, mas ali está o ato dele também. A Lídia não era uma apóstola, mas estava lá o ato dela também. A Áquila e Priscila não era apóstolo, mas estava lá a experiência deles também. E muitos outros, né, não eram apóstolos, estava lá Silvano, Silas, que é Silvano, não é um apóstolo, está lá a experiência dele também. Barnabé não era um apóstolo, mas também está lá o testemunho dele também. Então, até Marcos, João Marcos, que era um jovenzinho, não era um apóstolo, está lá o testemunho dele também. Então, não é só o ato dos apóstolos, né? É o ato de todos os crentes, né, da igreja de Deus, né? Mas vamos lá. Vamos lá como surge, né? Como é que surgiu, como é que é o testemunho de seu Jesus Cristo, né? Quando começou. Em Atos 4, versículo 15, olha só, né? Aí você sabe, né? João, aqui interessantemente, quem estava presente aqui nessa situação? Estava Pedro e João. O mesmo João que escreveu o Apocalipse. Olha o testemunho dele, olha como é que João era, quer ver? E isso aqui, João era jovem ainda, né? Não é o mesmo, não é o João na mesma idade de Apocalipse. João Apocalipse já um irmão de 90 e tantos anos de idade, ou 90 anos de idade, por aí. Aqui era um João novinho ainda. Mas olha como é que o João era, uma testemunha do Senhor Jesus. Versículo 15. Aí, e mandaram-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Esses homens aqui é Pedro e João, né? Pois, na verdade, manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. A propósito, quando usa aqui o verbo aqui, ó, no versículo 18, ó, chamando-os, ordenaram-lhes. A palavra ordenar no grego é a mesma palavra lá em Apocalipse para notificar. Porque a palavra notificar é a mesma palavra para ordem, tá? Uma notificação é uma ordem. Notificar é o mesmo que ordenar. Depois você pode procurar no grego e verificar se isso na verdade estou falando. Então, quando fala aqui, chamando-os, notificaram-lhes, né? Ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome do seu Jesus. Mas aí essa notificação, Pedro e João vão obedecer? É claro que não. Eles obedecem às notificações de Deus, não dos homens, né? Aí versículo 19, mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não conseguimos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É isso que João escreveu lá em Apocalipse, versículo 2. Ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo quanto viu. Irmão, a testemunha, ela não pode deixar de falar do que ela viu e ouviu. Ela não consegue. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que operara essa cura milagrosa, né? Quando Pedro e João curou aquele paralítico, né? No capítulo 3. Então, irmãos, olha como é a testemunha. Ela não pode deixar de falar do que ela viu e ouviu. Isso é a testemunha de Jesus. Ela atesta a palavra de Deus e o testemunho. Ela é notificada por Deus. E a resposta dela é: Senhor, o Senhor me notificou, o Senhor me ordenou. Então, Senhor, já que o Senhor me ordenou, o Senhor me notificou, a minha resposta é: eu atesto publicamente a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Olha o capítulo 5, versículo 27. 5, 27.
De novo, aconteceu de novo. Aí os apóstolos foram presos, certo? Capítulo 5, os apóstolos foram presos. Aí chega no versículo 27, o que acontece? Trouxeram-nos, apresentando-nos ao Sinédrio. De novo, né? E o sumo sacerdote, agora que está interrogando ele, é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos, ou seja, vos notificamos, que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchesse Jerusalém da vossa doutrina. Irmãos, presta atenção no que ele está falando. Ele está falando assim: nós notificamos para vocês, se não falar do Senhor Jesus. Sabe o que vocês fizeram? Vocês foram testemunhas de Jesus Cristo fielmente em toda Jerusalém. Estou falando isso em outras palavras. Está dizendo assim: a gente manda vocês não falarem nada, vocês não só não obedecem, vocês não só não obedecem a nossa notificação, a nossa ordem, quanto fazem o contrário. Vocês falam mais, vocês não conseguem calar a boca de vocês, não sei por quê. Está falando isso, não sei como é que você consegue calar a boca, a gente fala, manda você calar a boca, você não cala a boca. E aí, tipo, você ainda é pior do que não calar a boca, você ainda encheu essa cidade todinha do testemunho de Jesus Cristo. Que é isso? Aí você está falando para eles. Eles estão elogiando. Na verdade, foi um elogio. É um elogio. Tá vendo? Quando os homens vêm nos perseguir, eles estão nos elogiando sem saber. Dizendo assim, vocês, os pais estão falando assim, vocês são testemunhas fiéis desse Jesus Cristo. Vocês encheram toda essa cidade, vocês pregaram em cada canto, vocês testificaram em cada buraco dessa cidade. Onde há uma pessoa, vocês foram lá e falaram do testemunho de Jesus Cristo. Vocês são o verdadeiro candelabro de Deus nessa cidade. Jerusalém estava em trevas, vocês vieram com a luz de vocês aqui. Vocês são as primícias fiéis aqui. Vocês são os vencedores dessa cidade. Está falando isso sem saber. Você vai entender que eu estou falando isso, eu não estou entendendo nada. Daqui a pouquinho, quando eu voltar a Apocalipse, você vai entender como eu estou falando isso. Eles foram testemunhas que brilhavam ali. E o sacerdote falou isso sem perceber, né? Voltando. Expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo, enchesse Jerusalém da vossa doutrina, do vosso ensinamento, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é a característica da testemunha do Senhor Jesus. Isso é a característica do testemunho do Senhor Jesus nessa terra, a igreja. Ela obedece a Deus do que aos homens. Aí, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador. Observou como ele falou? Ou você observar? Não observar, eu vou explicar. Aquilo fala assim, ó, o exaltou a salvador e príncipe. Não! Ele falou, o exaltou a príncipe, que quer dizer um rei, quem vai reinar, um senhor, alguém que manda, que tem um governo, e depois um salvador. O Senhor primeiro, ele tem que ser o nosso Senhor para depois ser o nosso Salvador. Nunca ao contrário. A Bíblia nunca ensina que o Senhor primeiro vai nos salvar para depois ser nosso Senhor. Não. Ou o Senhor é nosso Salvador, ou ele nunca poderá, ou o Senhor é nosso Senhor, ou ele nunca poderá ser nosso Salvador. Ou nós o aceitamos como Senhor, ou como é que ele pode nos salvar? Por isso, o verdadeiro pregação do Evangelho, que é uma testemunha da igreja, o testemunho da igreja é pregar o Evangelho também. A verdadeira pregação do Evangelho não é, por favor, aceite a Cristo como seu Salvador. Não! Nunca! O testemunho da igreja é assim, pregação do Evangelho. Aceite a Cristo como seu Senhor e ele vai te salvar. Se você não quiser aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida, você nunca vai ter a salvação eterna. Ele não pode fazer nada por você. Ou ele é seu príncipe, ou ele nunca será o seu salvador. Mas vamos continuar. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O Senhor quer ser príncipe para ser salvador, para salvar Israel. Não só Israel, todos nós, né? Ora, de 32, presta atenção no 32. Ora, nós somos testemunhas ou mártires destes fatos.
Isso é um fato, é uma verdade fato quer dizer verdade absoluta. Quer você creia ou não, é um fato, foi notificado, foi ordenado, é uma ordem. Se você quer crer ou não, problema seu. Mas isso é um fato. E bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Nós somos testemunhas desses fatos e do Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Espera aí, irmão Gustavo. O Espírito Santo só tem quem obedece? Só. Olha, quer dizer então que eu não tenho Espírito Santo? Tem sim. Se um dia você creu no Senhor, porque você obedeceu ao Evangelho, você recebeu o Espírito. No dia que você creu, você obedeceu. Se hoje nós estamos obedecendo, é outra coisa. Mas no dia que creu, obedeceu, Deus deu de presente, ortegou, fez uma ortoga, te deu direito, uma concessão, né? Ortoga é isso, né? Te deu direito, advogado depois me corrija se eu estiver errado. Te deu o direito, uma concessão de ter o Espírito. O Espírito agora é seu, porque você obedeceu. E aí, nossa vida cristã começa isso, com obediência. Por isso, tá vendo? Não começa não começa com um aceitar a Cristo como seu Salvador. Começa com obediência a Cristo como Senhor e Salvador. Quando você fala assim, eu te aceito, quer dizer, Senhor, eu te obedeço. De hoje em diante, tu não vai ser só meu Salvador, tu vai ser meu Senhor. Aí você fala assim, te dou o direito de ter o Espírito. Por favor, toca do Espírito. Então, o Espírito é seu. Agora, se nossa vida cristã daí para frente vai obedecer o Espírito ou não, aí é uma questão de cada um de nós, né? Mas, ao crer, nós recebemos o Espírito. Agora, vamos ver um exemplo de outra testemunha? Atos, capítulo 9. Essa testemunha é maravilhosa, hein? Vocês conhecem essa testemunha muito bem. Atos 9. Atos 9 conta a história da conversão de Paulo. Aí, lá no versículo 10, Deus levanta Ananias para ir lá falar com Saulo e curar Saulo da cegueira dele, que estava cego por 3 dias, né? E Ananias não queria ir de jeito nenhum, né? E aí o Senhor respondeu para Ananias, no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, Ananias, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei, é assim, dizendo assim, eu vou me revelar para Saulo e vou mostrar para ele vai ver tanta revelação minha, e vai ver que vale a pena quando você vê sofrer pelo que você viu. Eu vou lhe mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. Uma testemunha, quando ela vê, ela não tem como deixar de testemunhar do que ela viu. E eu vi, ela está disposta a sofrer. Por isso que testemunha em grego é a mesma palavra para mártir. Está disposto a sofrer e a morrer pelo que ele viu. Isso é a igreja. Vamos lá para Atos 26. Isso aqui é a história da conversão de Saulo, mas aqui não é Saulo contando a história dele. Aqui é o livro de Atos contando a história de Saulo, mas não o próprio Saulo. Mas aí o próprio Paulo, depois que converteu, Saulo converteu em Paulo, aí o próprio Paulo um dia dá o testemunho dele, por 2 vezes, inclusive. Aí em Atos 26, ele dá o testemunho dele, ó, Atos 26, 16. Vamos ler lá. Vamos ver o que o próprio Paulo falou dele próprio, né? Atos 26, 16. Aí Paulo fala assim, vamos ler o 15. Então eu perguntei, eu quem? Paulo, né? Perguntou para o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Você viu algo para te constituir ministro e testemunha. Marte, testemunha, tanto das coisas em que me vistes, que viu, testemunha fala o que viu, só pelo que viu, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí, qual a resposta de Paulo?
Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu não posso, rei Agripa, deixar de obedecer aquilo que eu vi. Eu sou uma testemunha de Jesus. Eu sou a igreja. Eu sou parte da igreja. Eu não posso deixar de testemunhar, de atestar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Eu estou citando as palavras de João em Apocalipse, né? É como se Paulo estivesse falando para o rei Agripa assim, o que João falou em Apocalipse. Assim, rei Agripa, eu fui notificado pelo Senhor, mas João foi notificado pelo anjo. Já Paulo foi notificado pelo próprio Senhor. O Senhor enviou o intermediário. Aí Paulo falou assim: eu fui notificado pelo próprio Senhor Jesus no caminho de Damasco. E agora que fui notificado, a minha resposta como testemunho só pode ser um. Eu atesto que eu notifiquei com a minha vida publicamente a palavra de Deus e o testemunho de Jesus de tudo quanto eu vi. Capítulo 27, versículo 15. De novo, Paulo agora fala do testemunho dele de novo. Agora, aliás, perdão, capítulo 22, perdão, 22, 15. 22, 15, capítulo 22, 15. Aqui é Paulo falando, dando sua defesa, né? Mais uma vez, Paulo fala de novo, né? Aí ele fala assim, versículo 15. Vamos ler o versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, isso aqui é Paulo falando, né, a experiência dele, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, bom testemunho. Veio procurar-me e pondo-se de junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Deus fala: Saulo, irmão, você vai ver novamente. Mas você vai ver para você ser uma testemunha. Vamos lá. Nessa mesma hora, recobri a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais. Imagina você ouvindo isso. Imagina você ali falando com você. Irmão, eu arrepio. Puxa, pessoal, o irmão falou para você assim: ó, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu. Te escolheu, Gustavo. Te escolheu, Cíntia. Te escolheu, Emily. Te escolheu, Rodrigo. Te escolheu, Renato. Te escolheu, Ione. Te escolheu, é, é, Natal. Te escolheu, Deane. Te escolheu, Juliana. Te escolheu de antemão. O Deus, nosso Pai, te escolheu de antemão. Você fala assim: ah, que conversa. Não foi escolhido de antemão. Lógico que foi. Nós fomos predestinados. Esqueceu? Predestinado quer dizer que Deus, nossos pais, nos escolheu de antemão. Segundo Pedro fala que Deus nos escolheu segundo a sua presciência, seu conhecimento que ele teve de antemão. Paulo fala que a predestinação é segundo o conhecimento que Deus teve de antemão. É a mesma experiência, irmão, igualzinho. Nós não somos diferentes de Paulo, não. Nós fomos escolhidos de antemão pelo Deus dos nossos pais. Para que ele nos escolheu? Para conhecer a sua vontade. Versículo 14, estou lendo. Para conhecer a sua vontade. Ah, eu conheço a vontade de Deus. Agora eu sei o que Deus quer. Para por aí. Conhecer é suficiente a vontade de Deus? Não. Veres o justo. O que é? O Senhor nos escolheu para ver o próprio Senhor. Irmão, nossa vida é uma vida de ver o Senhor todos os dias. Ver o Senhor. Ver o justo. E ouvir uma voz da sua própria boca. Irmão, não estamos aqui para ouvir uma voz, não é de homem nenhum, é da próprio Senhor. O Senhor tem que falar com você e comigo. Não adianta nada nós darmos uma mensagem aqui se Deus não, se você e eu não ouvimos o próprio Senhor falando conosco da sua própria boca. Essa boca aqui não é a boca de um próprio homem, não, é a boca do próprio Senhor. Ouvis uma voz da sua própria boca, porque terás da sua própria boca, a própria boca que é a boca do Senhor Jesus, não é um homem. Porque, agora o versículo 15, porque depois que você viu, depois que eu vi o justo, depois que eu ouvi a voz da própria boca do Senhor, aí o resultado é o versículo 15. Por que tudo isso? Aí ele fala, por que tudo isso? Sabe por que tudo isso, Paulo? Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E aí Paulo ficou, nessa hora, Paulo ouvindo Ananias falando isso para ele, acho que Paulo ficou em êxtase, assim. Aí Paulo, eu imagino que Paulo ficou meio assim, me perdoe a expressão, tá? Meio abobado, ficou meio abobado, assim, meio assim, ó, boca aberta. É tão maravilhoso que Paulo ficou inerte no modo de ver. Aí Ananias pegou e falou para ele assim no versículo seguinte: e agora? Por que te demoras? O Paulo falou assim: peraí, como demorou? Acabei, você acabou de falar comigo, demorei nem 2 minutos.
Já demorou, Paulo. Já falei com você, já passou 2 minutos, não aconteceu nada. Paulo, está demorando. Foi só 2 minutos, acabou de falar comigo. Paulo, 2 minutos é muito para a testemunha. Depois te demora. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Paulo, testemunha logo. Ah, começa quando testemunha, Ananias? É agora. Ah, agora? É! Você já viu, já ouviu, não já? Já. Então, por que está demorando? Testemunha logo. Irmão, irmã, nós não seremos testemunhos do Senhor Jesus quando ele voltar, não, irmão, irmã. Nós não seremos testemunhos do Senhor Jesus daqui 10 anos, quando você formar, Natália. 6 anos, sei lá. 10 anos não, aí é maldade, uma bomba, né? Não, daqui sei lá, 4 anos, 5 anos, desculpa aí. Daqui 4, 5 anos, quando eu estiver formada, médica, aí eu vou ser testemunho do Senhor lá no hospital. Que isso? Você percebeu, você entendeu isso? Eu não vou ser testemunho do Senhor quando o João Felipe tiver crescido, eu vou ter mais tempo para poder ler a Bíblia, para poder buscar o Senhor. Quando tiver que trabalhar mesmo, quando tiver aposentado, aí eu vou poder ser testemunho do Senhor. Aí eu vou poder sair pregando o evangelho. Irmão, onde você ouviu isso? Quem mentiu isso? Quem falou essa mentira para nós? Nós somos a testemunha hoje. João recebeu a notificação, atestou na mesma hora. Isso é a igreja. Agora vamos voltar para o Apocalipse aqui. Ai, meu Deus. Senhor Jesus. Eu nem entrei na mensagem ainda de hoje. Praticamente não entrei, né? Ó, Senhor Deus. Eu vou entrar só no primeiro termo da mensagem, para eu continuar semana que vem, porque não posso demorar, né? Então, essa mensagem de hoje chama-se o Testemunho do Senhor Jesus para falar da igreja. Aonde em Apocalipse mostra a igreja, que é o testemunho do Senhor Jesus. Mas eu tive que explicar para os irmãos tudo isso para mostrar que um João era a testemunha fiel ali. E vocês vão ver mensagem mais para frente que João ele estava numa situação presa. João estava numa ilha, isolado, exilado, na verdade, essa palavra correta, exilado. João pensou assim, talvez não, João não pensou assim, João poderia pensar assim, eu estou exilado aqui, o que eu posso fazer? Nada. Se um dia Deus me tirar dessa situação de exílio e permitir que eu volte lá para o continente, aí eu vou testemunhar do Senhor Jesus, aí eu vou ser testemunha. Não! Ele era uma testemunha onde ele estava. E ele estava ali na ilha de Patmos justamente por causa do testemunho do Senhor Jesus. Porque ele não negou o Senhor. Você sabe o que conta a história da igreja? Vocês não sabem, né? Eu vou contar. Bom, isso não está na Bíblia. Isso está. Eu tô antecipando, né? Isso é mensagem lá para frente, né? Quando eu chegar no capítulo, no versículo 9, né? Isso é mensagem lá para o versículo 9, na verdade, né? Eu, João, irmão vosso, acompanhando a tribulação do reino e a perseverança. Era para o versículo 9. Mas assim, eu vou antecipar rapidinho. Você sabe por que João, que conta a história da igreja? Sabe por que João foi parar na ilha de Patmos? Sabe por quê? Sabe por quê? A história da igreja conta, não está na Bíblia, que João, antes de ir para a ilha de Patmos, o imperador do Império Romano tentou matar João. Como João era um testemunha fiel do Senhor, João testemunhar fielmente, o imperador tentou matar ele. E aí, como é que ele fez para tentar matar João? Ele pegou, conta essa história da igreja, que ele pegou um caldeirão de óleo quente, esquentou, para jogar o João lá dentro para matar João. E queria matar João porque João não calava a boca dele, João não deixava testemunhar. Era um velhinho de 90 anos. O que um velhinho podia fazer? Mas o imperador ficou com medo de um velhinho de 90 anos. Porque o velhinho é uma testemunha fiel. E ele ficou com tanto medo de João que ele quis matar João. Aí ele pegou um caldeirão de óleo quente, jogou o João lá dentro para matar João. Queimado, de maneira brutal, de maneira cruel, como faz os nossos advogados aí, com requintes de crueldade. Mas o que aconteceu? João milagrosamente não morreu. O óleo queimado não fez nada em João. Nem cosquinha na pele de João. Era João, mais uma vez, claro, isso não está na Bíblia, isso é a história da igreja. Mas olha a semelhança de João com Daniel e seus 3 amigos. Vocês perceberam? Nabucodonosor queria matar
dos 3 amigos, jogaram na fornalha, não aconteceu nada, porque eles eram fiéis. E aí pegou, mais para frente, Dario, no capítulo 6, pega o Daniel e joga na cova dos leões. O leãozinho dá uma lambida em Daniel, e já faz um carinhozinho na cabeça do leão. É brincadeira, claro, não aconteceu isso, né? Mas quer dizer o seguinte, o leão não fez nada. Nada. Não chegou nem perto, os leões não chegaram nem perto de Daniel. Aí, como viu que Daniel não morreu, viu que os 3 amigos não morreram, libertaram eles. Certo? E aí, a história da igreja conta que com João foi igualzinho. Jogou João numa caldeira de óleo quente, nada aconteceu. Aí o que ele fez, o imperador? Falou assim: já que eu não consigo matar essa peste, eu vou exilar ela. Aí pegou essa peste chamada João e mandou para uma ilha exilada, ali no Mar Egeu, perto da Grécia, perto da Ásia Menor, chamada Patmos, para exilar ele. Não mata, vamos exilar essa peste, que aí ele fica quietinho. Mas João, por isso que João, quando chega lá na Ilha de Patmos, ele fala que ele estava ali, preso, exilado, por causa do testemunho do Senhor e por causa da palavra de Deus. Olha o versículo 9, vamos ler. Apocalipse 1, 9. Fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro, estou lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Tribulação, reino e perseverança. Essas 3 coisas sempre acontecem na vida de um testemunho do Senhor Jesus. Aí continua. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Viu como ele atestou? Isso é atestar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E é para pessoas assim que o Senhor dá uma revelação maravilhosa, dá um apocalipse para ele. É pessoas como João, como Daniel, que recebe um livro maravilhoso de Daniel. A igreja, quando ela é fiel ao Senhor para testemunhar, ela tem revelações maravilhosas, tremendas do Senhor Jesus. Mas aí, irmãos, o primeiro aspecto da igreja no livro de Apocalipse, vou falar só de um aspecto, depois eu falo dos outros semana que vem. O primeiro aspecto Apocalipse mostra a igreja como um candelabro. Está lá no capítulo 1 ainda, tá? Aí quando o Senhor começa a falar com João, João vê as 7 igrejas de Apocalipse, né? As 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas que hoje estão... A Ásia Menor hoje faz parte da Turquia ali, né? Então essas 7 igrejas estavam ali na região da Turquia, tá? E aí ele viu as 7 igrejas. Aí, versículo 12: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então, as 7 igrejas, o primeiro aspecto da igreja em Apocalipse é que elas são, aos olhos de Deus, um candelabro de ouro, um candeeiro de ouro. Olha o versículo 20, fala assim: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e são candeeiros de ouro. Irmão e irmã, em nenhum lugar da Bíblia revela que a igreja é um candelabro de ouro, a não ser em Apocalipse. O Velho Testamento fala do candelabro, mas lá fala do candelabro no sentido como Deus triuno. Você lembra disso? O candelabro do Velho Testamento é revelado como Deus triuno no Velho Testamento. Por quê? Por que Deus triuno? Porque o candelabro é feito de ouro, e ouro representa a natureza divina do Pai. Deus, que são a natureza santa, divina, é o ouro. E esse ouro era batido, ele não era soldado cortado, ele era batido até virar uma peça só, e representa o Filho Jesus, porque o Senhor Jesus foi batido na cruz, né? O Senhor foi batido. O candelabro ele não era montado, soldado uma peça na outra. Ele era batido, uma grande pedra de ouro era batida, esculpida até virar um candelabro. O Senhor foi batido na cruz. Então, o candelabro simbolizava o ouro é Deus. A forma do candelabro é o Senhor Jesus. E a luz do candelabro, que era por meio do azeite, representa o Espírito, porque o azeite é o Espírito que dá a luz. Então, o candelabro do Velho Testamento representa o Deus triuno. O ouro com a natureza do Pai, a forma do candelabro, o Filho, e o fogo do azeite, o Espírito. Mas aqui em Apocalipse, o candelabro não é o Deus triuno propriamente, é a igreja. Aqui não fala que é o Deus triuno, fala que é a igreja. Bem claramente fala que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Versículo 20, está no finalzinho, bem claro. Então,
A igreja é revelada de forma maravilhosa, sendo a expansão, o aumento do Deus triuno. O Deus triuno agora, ele está nessa terra por meio da igreja. Aonde você pode ver o Deus triuno? É na igreja. E a igreja está nessa terra. A igreja estava lá na Ásia. E tem muitas características maravilhosas. Primeiro, ó aqui, ó. Olha para a câmera. Ó, o candelabro apareceu. Primeira característica que a gente pode ver nessa imagem, que a igreja, que é o candelabro, é feita de ouro. Aí fala claramente o candelabro de ouro. Olha o versículo 20, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que visto na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. Olha o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então, a primeira coisa que fala para nós é que a igreja, ela é de ouro. A igreja é cheia da natureza divina de Deus. Fala assim, peraí, irmão Gustavo, a igreja não é feita de pessoas, de seres humanos, de homens, de humanidade? É, mas a característica principal da igreja não é os homens, é os homens cheios de Deus, de ouro. Porque se não fosse assim, então, qual é a diferença da igreja com as pessoas do mundo? A igreja são homens. Os incrédulos também são homens. Qual a diferença entre nós e o mundo, então? Nenhum. Por isso, a principal característica da igreja não é a humanidade, não é a parte de ser homem, é a parte de ter ouro. Ela é cheia de Deus. Irmão ou irmã, quando você olha para a igreja na sua cidade, ela é de ouro, cheia de Deus, ou ela não vale nada? É que às vezes a igreja está em crise, nossa, a vida da igreja está em crise, a gente começa a olhar para a vida da igreja assim e falar, ai, meu Deus, eu vou estragar a vida da igreja, a igreja não presta, não. Irmão, a vida da igreja, por mais que tenha problemas, né, ela é, a igreja da de Deus, ela é de ouro, ela é cheia de Deus. Por mais que a igreja tenha defeitos, problemas, dificuldades, irmãos complicados e tal, e não sei o quê, aqueles irmãos, irmão, aos olhos de Deus é de ouro. João viu ouro puro. Segunda característica da igreja, tá? É que ela sustenta o candelabro. Qual é a função de um candelabro físico? Era sustentar a luz, ó. A luz aqui, ó, tá? Nós vimos na mensagem passada quem é a lâmpada. Lembra? Lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém, fala que Deus é a glória de Deus, é a luz que está dentro de Cristo, que é a lâmpada, e Cristo está brilhando na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém. Então, a lâmpada é Cristo. Mas quem é que sustenta a lâmpada? A lâmpada não está no espaço, assim, voando, sem sustento. Cristo, que é a lâmpada, ele está brilhando, sendo sustentado pela igreja. Candelabro, a função do candelabro só existe uma única função para o candelabro: sustentar uma lâmpada. Aqui, 7 lâmpadas, na verdade, né? A igreja pode ser de ouro, mas se ela não sustentar a luz de Cristo, no testemunho do Senhor Jesus, ela não serve para nada. Pode ser de ouro que você joga fora. Certo? O que adianta um candelabro que não brilha? Um candelabro é criado para brilhar, essa é a função da existência de um candelabro. O brilho do candelabro, na verdade, é o testemunho da igreja. A igreja é uma testemunha de Jesus porque ela brilha Cristo nas trevas. Segundo, terceira característica da igreja, ela só pode brilhar nas trevas. Na luz, ninguém brilha. Na luz não precisa de luz. Você pega um candelabro, bota ele, ilumina ele aqui, bota meio-dia lá no meio da praça, meio-dia, o sol em cima. Adianta alguma coisa? Não serve para nada. A luz do candelabro não tem função nenhuma no meio-dia. Aliás, ninguém acende um candelabro meio-dia. Para quê? Isso é tolice. Quando existe um candelabro e brilhando, quer dizer que há trevas ao redor. Se existe um candelabro, é porque Deus precisa de um testemunho quando há trevas. Irmão, hoje nós estamos chegando no ápice da noite. A volta do Senhor acontece na aurora, vocês sabem disso, né? Quando o mundo estiver no ápice das trevas, é que o Senhor volta. É nesse ápice que o Senhor tem o seu testemunho, que é a igreja. Por isso eu falei para vocês, uma verdadeira testemunha, ela só mostra sua preciosidade quando ela passada por perseguição, sofrimento, quando tem trevas em volta dela. Foi na situação de trevas que aparece um Daniel. Foi na situação de trevas que aparece um João. Quando a igreja é degradada que aparece um João. Quando o povo já era degradado que aparece um Daniel.
E quando o mundo está cada vez mais mundano, é que a igreja brilha mais. Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, tá? Aqui são 7 igrejas e todas elas eram iguais. Se eu pegar aqui, ó, 7 candeiros, olha para a imagem agora, para terminar. Olha para a imagem aqui, ó, olha para a câmera. Se eu pegar 7 candeiros desses, eu não tenho 7 aqui comigo. Em Goiânia eu tenho 7. Eu comprei um dia 7 candeiros para fazer esse exemplo um dia, mas está em Goiânia, está na biblioteca na casa da Tinaí. Mas imagine que aqui eu tivesse 7 candeiros desses, 7 iguaizinhos. Se eu botasse aqui os 7 na sua frente, você conseguir distinguir alguma diferença entre eles? 7 desses aqui, ó. Não, eles são iguais. Quando você olha, eles são iguais. Se eu pegar eles e trocarem de lado assim, ó, botar um para cá, outro para cá, outro para cá, muda alguma coisa? Não muda nada. Eles são 7 iguais. Então, a igreja, aos olhos do Senhor, em natureza, em expressão e natureza, todas as igrejas devem ser iguais. As igrejas todas devem ser iguais. Se você observar nas 7 igrejas, quando nós chegarmos no capítulo 2 de Apocalipse, no capítulo 3, que vai falar das cartas das 7 igrejas, vai ter uma carta para cada igreja, você vai ver que cada igreja aqui tinha diferença, elas não eram iguais. Todas as 7 igrejas eram diferentes entre si. Porém, o que era diferente entre as 7 igrejas era o aspecto negativo delas. Tudo que é diferente é negativo. Observe para você ver. Por exemplo, a igreja em Éfeso era diferente, é porque ela abandonou o primeiro amor e ela amava a obra dos nicolaítas e amava a obra. Não é que amava, tinha a obra dos nicolaítas, tinha a obra dos. No meio deles, né? A igreja em Esmirna, ela era diferente porque ela tinha perseguição, né? A igreja em Pérgamo tinha o trono de Satanás. A igreja de Tiatira tinha as coisas profundas de Satanás e de Jezabel. A igreja em Sardes, você já sabe, né? Elas não consolidou que tinha que para morrer. A igreja de Filadélfia só tinha algo positivo, não tinha nada negativo. A igreja de Laodiceia, orgulhosa. A igreja de Minas também não tinha nada negativo, né? Mas também não tinha nada, não tinha elogios. Então, assim, o que há de diferente nas 7 igrejas sempre são pontos negativos. A igreja, quando as igrejas são diferentes entre si, são pontos negativos. As igrejas devem ser iguais em natureza e em expressão. Porém, presta bem atenção, por favor, que eu vou falar agora. Por favor, presta bem atenção. A igreja, elas são iguais em natureza, é de ouro. Em expressão, todas expressam Cristo. Mas não em organização. A igreja não precisa ser igual na organização, na maneira de fazer as coisas. A maneira de fazer as coisas entre as igrejas não precisam ser iguais. Nós não podemos aplicar esse princípio aqui de candelabro, generalizar que tudo na igreja tem que ser igualzinho, todo mundo tem que ser um bando de robozinho que fala a mesma coisa. Não, 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 não. Ou faz a mesma coisa. Não, isso não é bíblico. Isso é forçar a interpretação da palavra de Deus. As igrejas são iguais em natureza e expressão. Todas são divinas e todas têm a função de expressar o Senhor. Mas em organização, não precisam ser iguais. Se você acha que isso é uma opinião minha, deixa eu ler para você sua dúvida, tá? Vamos ler sua dúvida. Vamos ver o que o irmão Lee fala. Página 32. Aí eu termino aqui, tá? Página 32. Vamos ler lá. Palavra do próprio irmão Lee, tá bom? Que ele está correto. O irmão Lee não poderia nunca forçar a barra nesse sentido, né? Porque não é bíblico isso. Olha só. Ó. Sua dúvida. Página 32. Fala assim, ó. Do lado positivo, todas as igrejas locais devem ser idênticas. Do lado negativo, entretanto, elas são diferentes. Se a igreja de Los Angeles adorasse ídolos, então deveríamos nos recusar a segui-la. Se a igreja de Los Angeles, é a igreja que o irmão Lee se reunia na época. Nessa época que ele deu o estudo do vídeo, não havia igreja na raia ainda, tá? Ele estava em Los Angeles ainda. Se a igreja de Los Angeles adorasse ídolos, então deveríamos nos recusar a segui-la. Em questões como essa, precisamos ser diferentes. Em questões negativas, nós precisamos ser diferentes, não podemos aceitar. Mas é errado dizer que do lado positivo, as igrejas locais não devem ser iguais. Não devemos tentar fazer-nos peculiares ou diferentes. Isso é orgulho, tá certo?
Ah, nós somos melhores, vamos ser diferentes. Isso é orgulho. Um dia, o Senhor mostrou-me que os 4 lados da Nova Jerusalém são exatamente iguais. Cada lado do muro é edificado com o mesmo material jaspe. Não é que um lado seja edificado com jaspe e os outros com bronze. Não. Todos os 4 lados são idênticos. Da mesma forma, universalmente, todas as igrejas devem ser iguais. Não, presta atenção, não precisam ser iguais na organização. Não precisam ser iguais na organização, mas idênticas na aparência, no testemunho. Por exemplo, as igrejas da Nova Zelândia devem ser iguais às do Japão. Por sermos todos nós uma única igreja, todas as igrejas na Terra devem ser universalmente iguais. Localmente somos as igrejas, universalmente somos a igreja. Esse é o testemunho de Jesus. Amém? Jesus Senhor, para por aqui. Semana que vem eu continuo falando dos outros aspectos da igreja no livro de Apocalipse. Amém.